Fala galera, tudo bem? Vamos fazer aqui uma avaliação do elenco do Cruzeiro agora em prateleiras. Vamos fazer aqui essa tier list aqui dessa avaliação do elenco do Cruzeiro, visando agora essa segunda etapa de temporada que a gente tem aí pela frente, né? Acho que a gente pode, sei lá, dividir essa temporada por três, talvez? Acho que pode ser, dividindo essa temporada aí por três e pensando nessa primeira etapa até o Super Mundial, né? Esse primeiro semestre como uma, esse segundo semestre até o final do primeiro turno como duas, e depois a reta final como a terceira etapa da temporada. Então vamos pensar um pouquinho aqui como é que funcionou essa primeira etapa da temporada e projetando também o que pode acontecer para o final do ano. Então, antes de mais nada, se é novo por aqui, já deixa seu like, já se inscreve também no canal, já deixa um comentário aí sobre que tipo de conteúdo que você quer ver no canal também, acho que isso é legal, isso ajuda. Por aqui vamos falar de Cruzeiro diariamente, então vamos lá, né? Vamos começar com o Lautaro, que o Lautaro Dias aqui pra mim seria um não fica pro ano que vem. Com todo respeito ao Lautaro, é um jogador que eu até gostei quando veio pro Cruzeiro, muita gente, tipo assim, gosta do Lautaro, mas gosta do Lautaro, queria que o Lautaro fosse melhor. Sei que tem muita gente que torce pro Cruzeiro que queria que o Lautaro fosse melhor no time, mas acabou que não tá rolando assim da forma como muita gente gostaria que rolasse, e tudo bem também. Tudo bem, acho que o Lautaro não deve ficar pro próximo ano. O Kenji é um jogador que eu acho que pode entrar mais, tá? Pode entrar mais, até porque é um menino da base. Acho que o Cruzeiro não deveria gastar ou descartar um garoto da base dessa forma. Então, entrar mais. O Bolassi, ele é um cara que eu gosto muito também. Só que pra mim é um cara que não fica pro próximo ano também, não. Eu gosto do Bolassi, tá? Gosto do Bolassi. Acho que é um cara muito importante pra ter no elenco do Cruzeiro. Gosto do jeito que o Bolassi, né, tá ali integrado ao time do Cruzeiro, integrado ao elenco do Cruzeiro. Mas hoje, no estilo atual do Bolassi e no estilo atual do futebol do Cruzeiro, eu vejo pouquíssima função pro Bolassi no elenco. Acho que o Bolassi não é um centroavante, para você ter uma opção diferente do Caio Jorge, por exemplo. Eu acho que ele não faz a função do Caio Jorge. E ele também não faz a função de um ponta. Então qual que é a função que o Bolassi faria dentro de campo? Sabe, apesar dele fazer gols de cabeça, acho que a maioria dos gols de cabeça do Cruzeiro saíram do Bolassi, da cabeça do Bolassi, né? Mas é um cara que eu acho que dificilmente fica no Cruzeiro pro próximo ano. Inclusive tem o contrato dele se encerrando com o Cruzeiro ao final desse ano. Acho que não ficaria, não. João Marcelo compõe muito bem o elenco do Cruzeiro, tá? É um zagueiro confiável. Hoje está lesionado, mas o João Marcelo ficaria no elenco do Cruzeiro e tem que ficar no elenco do Cruzeiro, sim. Assim como o Kaique virou titular e não pode sair mais, tá? Lucas Silva, hoje acho que é um dos pilares do time do Cruzeiro. Hoje, acho que o Lucas Silva é um dos pilares do time do Cruzeiro. Inclusive, quando o Matheus Henrique aqui voltar, ó, ele não tira o Lucas Silva do banco, não. Então eu já vou adiantar. Não tira o Lucas Silva do time, não. Então já vou adiantar aqui o Matheus Henrique. Diminuir aqui o Matheus Henrique um pouquinho, que ele tá maior que o Kaique. Então, o Matheus Henrique, por exemplo, eu acho que hoje não pode ser considerado um pilar do time mais. Ele não vai tirar o Romero. Ele não vai tirar o Lucas Silva. Então, acho que ele não pode ser considerado exatamente um dos pilares do time, não, tá? Assim como o Gabigol, também acho que não pode ser considerado um dos pilares do time. Não pode. O Fabrício Bruno, hoje ele é um dos pilares do time, tanto que o Cruzeiro procura um jogador para jogar junto com o Fabrício Bruno, né? Para fazer essa dupla de zaga, um zagueiro canhoto que joga pela esquerda, para fazer essa dupla com o Fabrício Bruno. E Matheus Pereira também, obviamente, é um dos pilares do time. Acho que ninguém vai negar isso aí. É um dos melhores camisas 10 do Brasil, tá? O Matheus Pereira, então não sai do time do Cruzeiro por nada. É um dos pilares do time. Cauã Prates. Precisa entrar mais, mas no sentido de ser um garoto da base, tá? Eu acho que o Cauã Prates não precisa entrar mais para roubar a posição do Kaique, por exemplo. Porque o Kaique não tá dando conta da função
o Cauã Prats precisa entrar mais. Não, não é assim. Acho que não é exatamente assim. Ele é um garoto da base, ele merece mais minutos, claro, mas o titular da posição dele tá jogando muito bem também. Talvez fosse o caso do Cruzeiro testar o Cauã Prats como esse zagueiro pela esquerda. Já que o Cruzeiro tá procurando um jogador jovem, um jogador que tem um ótimo potencial para se desenvolver, um jogador que pode render grana pro Cruzeiro no futuro, um jogador que é canhoto, que atua como zagueiro pela esquerda, poxa, o Cauã Prats, dado que ele joga como zagueiro na seleção, ele preenche todos esses pré-requisitos do Cruzeiro. Então, por que o Cauã Prats não pode ser esse cara que o Cruzeiro tá buscando no mercado, se o Cruzeiro não achar um zagueiro como o Cruzeiro quer, num valor que agrade também o Cruzeiro? Então, essa é até uma pergunta, acho que é se fazer pro Leonardo Jardim, podemos fazer pro pessoal da diretoria do Cruzeiro que tá tomando a frente na questão dessas negociações hoje, para entender. Então, o Cruzeiro tá buscando aí um zagueiro com essas características tal. O Cauã Prats, ele pode ser considerado um cara que tem essas características? E aí? Qual que é a resposta? Então, é uma pergunta que a gente pode se fazer. Ou o Cruzeiro, de fato, pensa só no Cauã Prats como um lateral esquerdo. Esse cara aqui é um dos futuros aqui da nossa posição. Quando sair o Kaique, vai ser ele. A gente precisa dessa resposta do Cruzeiro. Precisa entender isso. Porque se o Cruzeiro não acha esse zagueiro no mercado, tem esse cara aqui, ó. E ele vai muito bem lá na frente, ele vai muito bem lá atrás, é bom no ofensivo, é bom no defensivo, o moleque é um monstro, tá? Monstro. Eu acho que o Romero, ele não é um dos pilares do time, tá? Acho que o Romero, ele não é um dos pilares do time, gosto do Lucas Romero, é um jogador que tem muito carinho do torcedor, é um ídolo do clube, porém, se o Wallace, por exemplo, estivesse jogando melhor, estivesse jogando o que se espera do Wallace, o Romero não era titular. De fato, eu acho que se o Wallace estivesse correspondendo, o Romero não seria titular, velho. Não seria titular no elenco do Cruzeiro, no time do Cruzeiro hoje. Mas é um jogador que tem um espaço muito importante como capitão, como referência nesse elenco do Cruzeiro, como liderança. Então, assim, não é um pilar do time, mas é um jogador que que é importante pro elenco, O Jonathan Jesus também acho que é um jogador importante pro elenco, também é um jogador pro futuro do Cruzeiro, acho que o Cruzeiro pode lapidar esse cara. O Vidalba, mesma coisa. E aqui eu vou colocar o Fagner nessa posição aqui, ó, no sentido não de que precisa entrar mais, porque hoje ele já é basicamente titular do time, mas no sentido de ele tem que ser titular da posição. Acho que hoje o Fagner é um titular melhor do que o William, tá? Melhor do que o William. E ele tem contrato com o Cruzeiro só até o final do ano. Então acho que o Cruzeiro deveria trabalhar para ou comprar o Fagner em definitivo do Corinthians ou renovar esse empréstimo com o Fagner. E já adiantando aqui que eu acho que o William, assim, é um cara que tem uma relação meio desgastada, assim, com o Cruzeiro. E é um cara que, para ser reserva do Cruzeiro, eu acho que ele seria um cara caro, assim, para ser reserva do Cruzeiro. Então, não acho que o William ficaria pro ano que vem, ou deveria ficar pro ano que vem. O Japa é um jogador que já representou muito com a camisa do Cruzeiro, fez boas partidas e agora voltando de lesão precisa entrar mais. O Christian é um cara que compõe muito bem o elenco do Cruzeiro, é uma peça muito importante pro time. O Otávio precisa entrar mais também, acho que precisa entrar mais. Gostaria de ver o Otávio na frente do Léo Aragão, por exemplo. E eu já vou colocar o Léo Aragão aqui não fica pro ano que vem, não sei. Pra mim, o Otávio, ele deveria ser o goleiro reserva e o Léo Aragão o terceiro goleiro, tá? Acho que o Otávio tem um potencial muito grande pra ser esse goleiro reserva do Cássio. Já vou diminuindo aqui que vai entrar mais gente aqui. O Wanderson.
Acho que hoje o Wanderson tá nessa parte do compõe o elenco muito bem. O Wanderson é um jogador muito importante pro Cruzeiro, mas a gente sabe, o Cruzeiro tá em busca de outras outros jogadores para as pontas. Então quer dizer que o Wanderson não é essa unanimidade. Beleza? Acho que é mais ou menos isso aí. O Eduardo é um cara que eu acho que também compõe o elenco bem. Acho que o Eduardo cumpre o seu papel ali quando precisa. Não sou tão fã. Na verdade, vou colocar o Eduardo aqui, ó. Pra mim, o Eduardo pra esse ano tá bom. Mas pro ano que vem, eu acho que a gente vai precisar de mexer nisso aí, tá? Mexer nisso aí, acho que o Eduardo não ficaria pro ano que vem, não. E com dor no coração também, que eu queria ver esse cara jogando bola, eu acho que o Wallace também não fica pro ano que vem. Porque, cara, já tem um ano. Já tem um ano de Wallace. E até agora não deu certo. Até agora a coisa não fluiu. Até agora não rolou. Então, de coração, eu espero muito que role. Eu gosto do Wallace. É um cara que, assim, tem um porte físico impressionante. A gente sabe que tem uma qualidade invejável. O Wallace é um baita jogador, ou foi um baita jogador no Grêmio, na Itália, mas aí no Cruzeiro alguma coisa não clicou. Alguma coisa não clicou. E, sendo sincero, eu tenho poucas esperanças que clique. Então, assim, eu acho difícil continuar batendo nessa tecla do Wallace, porque acho que não rolou até agora. O que vai me fazer acreditar que vai rolar daqui pra frente? Então, tem um pouco de pesar ao falar sobre o Wallace, sim, essa situação. Gostaria que ficasse, gostaria que fosse mais utilizado. Como eu disse, se o Wallace estivesse rendendo o esperado, ele era o titular no lugar do Lucas Romero. Mas ainda não aconteceu. O Marquinhos, acho que é um cara que dá pra compor o elenco. Tem minhas restrições com o Marquinhos, tá? Ainda não vi o Marquinhos jogando bola também, que eu espero que o Marquinhos jogue. Porque eu acho que o Marquinhos tem bola, só não mostrou ainda. Tá devendo. Rodriguinho, acho que é um cara que pode entrar mais. Principalmente porque ele teve uma oportunidade de sair, quis ficar no Cruzeiro. E, assim, tem poucos minutos, tá? Recebe poucos minutos, recebeu poucos minutos até agora. E eu acho que o Rodriguinho poderia receber mais minutos, sim. Pra mim, esse cara aqui, acho que é unanimidade. Pilar do time. O estilo de jogo dele casa com o estilo do Jardim. Eu não sei se o Jardim né, pensou em fazer o estilo de jogo dele no Cruzeiro pensando na característica do Caio Jorge, mas não é só o Jardim, tá? O Caio Jorge, ele se apresenta muito bem desde o ano passado. Entre todos os reforços que chegaram no ano passado, os únicos que representaram mesmo foram o Caio Jorge e o Matheus Henrique. O Caio Jorge colocou o Cruzeiro na final da Sul-Americana. Se não fosse o Caio Jorge, o Cruzeiro nem teria ido para a final. O Caio Jorge foi importante demais, demais naquela reta final do Cruzeiro no ano passado. Importante demais. E esse ano também, né, dispensa comentários. O Caio Jorge também muito bem. Então é um cara que merece demais ser considerado um dos pilares do time. E por último, Cássio, que eu vou colocar aqui no compõe elenco. Eu não sou do time que acha que o Cruzeiro deveria ir atrás de outro goleiro, tá? Porque eu sei que existem essas pessoas. Eu sei que existe essa vertente que pensa que o Cruzeiro precisa de um goleiro melhor do que o Cássio. Mas eu acho que para hoje, para 2025, para 2026, eu acho que o Cruzeiro tá bem servido de goleiro tendo o Cássio. Depois do próximo ano, aí o Cruzeiro precisa pensar assim nessa renovação. Pode ser o Otávio, pode ser o próprio Léo Aragão. Por que não? O Cruzeiro forma goleiros, tá? O Cruzeiro forma muito bem goleiro, muitos bons goleiros. Hoje o Cássio é um cara muito importante no time do Cruzeiro. E aí,
sendo sincero, na avaliação de hoje, o Cássio é um dos pilares do time. Por tudo que o Cássio representa, pela liderança dele, pelo tamanho dele, acho que hoje o Cássio pode ser considerado, sim, um dos pilares do time. Colocaria aqui dessa forma, sim. Sei que tem muita gente que não trata o Cássio como essa unanimidade, que gostaria que o Cruzeiro buscasse outro goleiro, mas eu não penso dessa forma hoje. Como eu disse, o Cruzeiro precisa olhar isso para o futuro. Para hoje, o Cruzeiro está muito bem servido com o Cássio no elenco. Então, assim, a avaliação hoje é essa aí. E aí eu quero que vocês deixem aqui nos comentários onde eu acertei, onde eu errei, qual que é a opinião de vocês, qual que é a avaliação de vocês. Deixa um like, compartilha esse vídeo para mais pessoas conhecerem o canal. A gente está começando agora com esse canal de Cruzeiro, voltado para o Cruzeiro, para as notícias do Cruzeiro diariamente, para essa cobertura diária do Cruzeiro. Então conto com a ajuda de vocês, comentando, curtindo, compartilhando e se inscrevendo no canal. E tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu demais a todo mundo que acompanhou mais um.